Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais profundos e impactantes das Escrituras, Mateus 24. Você já se perguntou se estamos realmente vivendo nos últimos dias? Se as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos? Prepare-se para uma jornada reveladora através das palavras de Jesus, onde descobriremos evidências incontestáveis do cumprimento das profecias dos finais dos tempos. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. Neste vídeo, vamos desvendar as advertências urgentes de Cristo e como elas se aplicam diretamente à nossa realidade atual. Se você está buscando entender os sinais dos tempos e fortalecer sua fé, este é o momento de prestar atenção. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas, deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Sua participação nos ajuda a levar esta mensagem vital a mais pessoas. Contextualização e início de Mateus 24. Vamos começar contextualizando Mateus 24. Este capítulo extraordinário se passa nos últimos dias do ministério terreno de Jesus. Ele acabara de sair do templo em Jerusalém, onde havia confrontado os líderes religiosos por sua hipocrisia. Seus discípulos, impressionados com a magnificência do templo, chamam a atenção de Jesus para sua estrutura imponente. É neste momento que Jesus faz uma declaração chocante, que serve como ponto de partida para toda a profecia que se seguirá. Vamos ler os versículos 1 e 2. Jesus saiu do templo e ia caminhando quando seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Ele perguntou: "Vocês estão vendo tudo isto? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Mateus 24, 1 a 2. Imaginem o impacto destas palavras. O templo era o coração da vida religiosa judaica, um símbolo de permanência e da presença de Deus entre o povo. Ao profetizar sua destruição, Jesus estava anunciando uma mudança radical na ordem espiritual do mundo. Intrigados e possivelmente perturbados por esta declaração, os discípulos perguntam a Jesus quando isso aconteceria e quais seriam os sinais de sua vinda e do fim dos tempos. É em resposta a estas perguntas que Jesus começa a revelar os sinais do fim. Nos versículos 4 a 8, Jesus descreve o que muitos estudiosos chamam de o princípio das dores. Ele diz: Jesus respondeu: "Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores." Mateus 24, 4 a 8. Vamos analisar cada um desses sinais. 1. Falsos cristos. Jesus adverte sobre pessoas que virão alegando ser o Messias. Ao longo da história, vimos inúmeros falsos messias surgindo, desde Bar Kokhba, no século II, até figuras contemporâneas que alegam divindade. 2. Guerras e rumores de guerras. Olhando para o nosso mundo atual, vemos conflitos em várias partes do globo. Guerras no Oriente Médio, tensões na Ásia, conflitos na África. O alerta de Jesus ressoa com uma clareza assustadora. 3. Fomes. Apesar dos avanços tecnológicos na produção de alimentos, a fome ainda é uma realidade devastadora em muitas partes do mundo. As mudanças climáticas e os conflitos geopolíticos têm agravado essa situação. 4. Terremotos. Nas últimas décadas, temos testemunhado um aumento na frequência e intensidade de desastres naturais, incluindo terremotos devastadores. É importante notar que Jesus chama esses eventos de o início das dores. A analogia com as dores do parto é poderosa.
Assim como as contrações se intensificam antes do nascimento, esses sinais aumentarão em frequência e intensidade à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Queridos irmãos, ao olharmos para o mundo ao nosso redor, não podemos deixar de sentir um misto de reverência e temor. As palavras de Jesus, proferidas há 2 milênios, descrevem com precisão assombrosa o estado do nosso mundo atual. Mas não devemos nos desesperar. Jesus nos dá esses sinais não para nos amedrontar, mas para nos preparar. Na próxima parte do nosso estudo, vamos mergulhar ainda mais fundo nas profecias de Jesus, explorando como os sinais do engano e da perseguição estão se manifestando em nossos dias. Prepare-se para descobertas surpreendentes que podem mudar a forma como você vê o mundo e sua fé. Fique conosco, pois no próximo bloco revelaremos como essas profecias estão se cumprindo agora, diante de nossos olhos, de maneiras que você talvez nunca tenha imaginado. Sinais do engano e perseguição. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, no bloco anterior, exploramos o contexto de Mateus 24 e os primeiros sinais mencionados por Jesus. Agora, vamos nos aprofundar nos versículos 9 a 14, onde nosso Senhor revela sinais ainda mais intensos e pessoais que marcarão os últimos dias. Jesus continua sua profecia dizendo: "Então vocês serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Mateus 24, 9 a 14. Vamos examinar cada um desses sinais e como eles se manifestam em nossa realidade atual. Perseguição dos cristãos. Jesus adverte que seus seguidores serão perseguidos e até condenados à morte por causa de sua fé. Infelizmente, esta não é uma realidade distante. Hoje, em pleno século XXI, a perseguição aos cristãos é uma triste realidade em muitas partes do mundo. Organizações como a Portas Abertas relatam anualmente sobre a perseguição crescente em países da África, Ásia e Oriente Médio. Cristãos enfrentam discriminação, prisão e até martírio por sua fé em Jesus. Esta realidade nos lembra as palavras de Jesus em Mateus 10 a 22. "Vocês serão odiados por todos por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Apostasia e traição. A palavra apostasia deriva do termo grego apostasia, que significa afastamento ou rebelião. Jesus nos alertou sobre um tempo em que muitos se afastariam da fé genuína, abraçando doutrinas enganosas e comprometendo seus valores espirituais. Essa realidade é mais evidente do que nunca em nossos dias, onde a verdade é relativizada e a fé muitas vezes é negociada por conveniência, conforto ou aceitação social. A crescente secularização da sociedade, a promoção de ideologias contrárias aos princípios cristãos e a pressão para conformar-se aos padrões do mundo têm levado muitos a abandonar convicções que antes eram inabaláveis. Essa apostasia se manifesta pelo aumento de movimentos que negam as verdades fundamentais do Evangelho, reinterpretando a Bíblia para se adequar às preferências culturais. Líderes religiosos que antes eram firmes na doutrina, agora adotam práticas e ensinamentos que se desviam claramente da palavra de Deus. Jesus, em seus ensinamentos escatológicos, previu um tempo em que muitos abandonariam a fé e trairiam uns aos outros.
Esta profecia, registrada nos evangelhos sinóticos, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, tem se mostrado cada vez mais evidente em nossa sociedade contemporânea. Declínio da fé tradicional. Observamos um declínio alarmante na fé tradicional em muitas partes do mundo ocidental. Pesquisas recentes mostram uma tendência crescente de secularização. Na Europa, países historicamente cristãos como a França, Holanda e República Tcheca agora têm uma maioria da população se declarando sem religião. Nos Estados Unidos, o número de nones, pessoas sem afiliação religiosa, tem aumentado significativamente nas últimas décadas, especialmente entre os jovens. No Brasil, embora ainda seja um país majoritariamente cristão, há um aumento constante no número de pessoas que se declaram sem religião ou que abandonam a fé de sua infância. Igrejas históricas estão se esvaziando e muitos que antes se declaravam cristãos agora rejeitam a fé. Este fenômeno não se limita apenas ao cristianismo, mas é observado em várias religiões tradicionais ao redor do mundo. Escândalos e descrédito, casos de abuso, corrupção e hipocrisia entre líderes religiosos têm minado a confiança de muitos fiéis, levando alguns ao abandono da fé. Individualismo espiritual. Há uma tendência crescente de pessoas buscarem uma espiritualidade sem religião, rejeitando estruturas eclesiais tradicionais. O amor esfriando. Jesus advertiu em Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Esta realidade se manifesta de várias formas em nossa sociedade. Individualismo e narcisismo. A cultura do eu tem se infiltrado nas comunidades de fé, levando muitos a priorizarem seus desejos pessoais acima do bem comum e do amor ao próximo. Materialismo e consumismo. A busca por bens materiais e status social muitas vezes suplanta os valores espirituais e o cuidado com os necessitados. Diante deste cenário desafiador, é crucial que os cristãos reflitam profundamente sobre seu compromisso com a fé e com o mandamento do amor. Algumas considerações importantes. Autenticidade. É tempo de buscar uma fé autêntica e pessoal, não baseada apenas em tradições ou pressões sociais. Discernimento. Em meio a tantas vozes e interpretações, é essencial desenvolver um discernimento bíblico sólido. Unidade na diversidade. Aprender a amar e respeitar aqueles com quem discordamos, buscando a unidade essencial em Cristo. Testemunho coerente. Viver de forma que nossas ações reflitam genuinamente o amor e a graça de Cristo. Esperança escatológica. Lembrar que, apesar dos desafios, a promessa do retorno de Cristo e da restauração final permanece firme. Embora o cenário atual possa parecer desanimador, ele também apresenta uma oportunidade única para os cristãos demonstrarem a relevância e o poder transformador do Evangelho. É um chamado para um retorno à essência da fé, ao amor sacrificial e à esperança inabalável no cumprimento das promessas de Deus. 3. Surgimento de falsos profetas. 3. Surgimento de falsos profetas. Jesus, em seu sermão profético, nos adverte claramente sobre o surgimento de numerosos falsos profetas, afirmando que eles enganarão a muitos. Estes não são meros enganadores comuns, mas indivíduos que muitas vezes surgem disfarçados de luz, afirmando ter acesso a revelações especiais ou uma compreensão única das Escrituras. Em nossa era de comunicação instantânea, onde informações se espalham em segundos pelas redes sociais, a proliferação dessas vozes é alarmante.
Vemos hoje líderes que prometem prosperidade sem a necessidade de arrependimento, oferecendo uma versão distorcida da fé que acomoda as tendências culturais em vez de confrontá-las com a verdade bíblica. Eles apresentam um evangelho diluído, onde o compromisso com a santidade é substituído por promessas de sucesso material. Essa distorção sutil, mas perigosa, é exatamente o que Jesus nos alertou a evitar. Por isso é crucial que cada um de nós se dedique ao estudo profundo e constante da Palavra de Deus. O profeta Oséias, em seu livro, capítulo 4, versículo 6, diz: "O meu povo perece porque lhe falta conhecimento." Sem o conhecimento das Escrituras, ficamos vulneráveis aos enganos e mentiras dos falsos mestres. A Bíblia não é apenas um livro a ser lido superficialmente, mas a ser estudado, meditado e aplicado em nossas vidas, para que possamos discernir o que é verdadeiro do que é falso. Os apóstolos também nos alertam sobre esse perigo. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, adverte: "Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas." Aqui, Paulo nos mostra que haverá pessoas que, em vez de buscarem a verdade, preferirão ouvir o que lhes agrada, mesmo que seja uma distorção do Evangelho. Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1, também adverte sobre os falsos mestres. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão heresias destruidoras, negando até o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro nos lembra que esses falsos mestres não apenas ensinam doutrinas erradas, mas também causam grande dano espiritual, desviando as pessoas da verdade. Paulo, em seu discurso aos líderes da igreja em Éfeso, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 a 31, também expressa uma profunda preocupação. "Eu sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas." Paulo nos mostra a seriedade do perigo e a necessidade de vigilância constante contra aqueles que distorcem a verdade para enganar e desviar o povo de Deus. Diante dessas advertências, precisamos nos dedicar ainda mais ao estudo das Escrituras, para que possamos reconhecer a verdade e rejeitar as mentiras. Somente conhecendo profundamente a palavra de Deus, podemos nos proteger contra as artimanhas dos falsos mestres e permanecer firmes na fé. Como nos exorta o apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. "Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo." Portanto, no meio de tantas vozes competindo pela nossa atenção, precisamos mais do que nunca buscar o discernimento espiritual, ancorados na palavra de Deus, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina que distorça a essência do Evangelho de Cristo. Estudar, conhecer e viver a palavra é a nossa defesa contra os enganos do inimigo e a garantia de que permaneceremos fiéis à verdade que nos foi revelada. 4. A disseminação global do Evangelho. Apesar de todos esses desafios, Jesus também oferece uma promessa poderosa. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo antes do fim. Vivemos em uma era sem precedentes de alcance missionário global. Através da tecnologia, a mensagem de Cristo está chegando a lugares antes inalcançáveis.
Organizações missionárias relatam avanços significativos na tradução da Bíblia para línguas anteriormente não alcançadas. A internet e as transmissões via satélite levam a mensagem de salvação a lugares fechados para missionários tradicionais. Isso nos lembra a promessa de Jesus em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos irmãos, ao refletirmos sobre esses sinais, é natural sentirmos um misto de preocupação e esperança. A realidade da perseguição e do engano é desafiadora, mas não devemos perder de vista a promessa final de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Estes sinais não são apenas advertências, mas chamados à vigilância e fidelidade. Em tempos de engano, somos chamados a nos apegar firmemente à verdade das Escrituras. Em face da perseguição, somos desafiados a permanecer fiéis, sabendo que nosso Senhor está conosco. Na próxima parte de nosso estudo, mergulharemos ainda mais fundo nas profecias de Jesus, explorando o conceito da grande tribulação e como ela se relaciona com eventos atuais. Prepare-se para informações que podem mudar profundamente sua compreensão do plano divino para a história humana. Não perca o próximo bloco, onde revelaremos como as palavras de Jesus sobre a grande tribulação estão se desenrolando diante de nossos olhos de maneiras que você talvez nunca tenha imaginado. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nos blocos anteriores, exploramos os primeiros sinais dos tempos e as advertências de Jesus sobre engano e perseguição. Agora, entraremos em uma das partes mais intensas e controversas de Mateus 24, a profecia sobre a grande tribulação. Jesus continua sua profecia nos versículos 15 a 22. Assim, quando vocês virem o sacrilégio da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24, 15 a 22. Vamos examinar esta passagem e sua relevância para os dias atuais. 1. O sacrilégio da desolação. Jesus faz referência ao profeta Daniel, que menciona este evento em Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 12. Historicamente, muitos estudiosos associam isso à profanação do templo por Antíoco Epifânio em 168 a.C. ou à destruição do templo pelos romanos em 70 d.C. No entanto, as palavras de Jesus sugerem um cumprimento futuro ainda mais significativo. O teólogo Dr. John F. Walvoord, em seu livro Every Prophecy of the Bible, sugere que isso pode se referir a um evento futuro, onde o anticristo estabelecerá uma abominação no lugar santo, possivelmente um templo reconstruído em Jerusalém. 2. A urgência da fuga. A linguagem de Jesus enfatiza uma urgência extrema. Ele adverte as pessoas a fugirem imediatamente, sem se preocupar com posses materiais. Esta descrição vívida ressoa com as situações de refugiados que vemos hoje em zonas de conflito ao redor do mundo. Dr. David Jeremiah, em seu livro The Book of Signs,
interpreta essa passagem como um alerta para os crentes estarem sempre preparados espiritualmente, prontos para abandonar as preocupações mundanas em favor da fidelidade a Deus. 3a. Intensidade da tribulação. Jesus descreve este período como um tempo de tribulação sem precedentes na história humana. Considerando os horrores que a humanidade já enfrentou, guerras mundiais, genocídios, desastres naturais, a ideia de algo ainda pior é verdadeiramente alarmante. O Dr. Tim LaHaye, em sua série Deixados para Trás, propõe que este período pode envolver uma combinação de catástrofes naturais, guerras em escala global e perseguição religiosa intensa. 4a. Intervenção divina. Jesus afirma que, se não fosse pela intervenção divina, ninguém sobreviveria. Isso sugere um nível de destruição e sofrimento além da nossa compreensão atual. No entanto, há conforto na promessa de que Deus abreviará esse tempo por causa dos eleitos. Relacionando com eventos atuais. A. Conflitos globais. As tensões geopolíticas atuais, especialmente no Oriente Médio, parecem preparar o cenário para conflitos em escala bíblica. B. Avanços tecnológicos. A tecnologia moderna, incluindo armas de destruição em massa e sistemas de vigilância global, torna plausível um cenário de tribulação sem precedentes. C. Mudanças climáticas. O aumento de desastres naturais e mudanças climáticas drásticas pode ser um prelúdio para as condições descritas por Jesus. D. Movimentos para reconstruir o templo. Existem grupos em Israel ativamente trabalhando para reconstruir o templo, o que poderia ser um precursor para o sacrilégio da desolação. Queridos irmãos, ao refletirmos sobre estas profecias, é natural sentirmos um peso em nossos corações. A realidade da grande tribulação é sombria, mas não devemos perder de vista a esperança que temos em Cristo. Lembrem-se das palavras de conforto que Jesus oferece em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essas profecias não são dadas para nos amedrontar, mas para nos preparar e nos manter vigilantes. Como cristãos, somos chamados a viver com uma perspectiva eterna, mantendo nossos olhos fixos em Cristo, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Como a compreensão dessas profecias afeta sua vida diária e suas prioridades? De que maneiras práticas podemos nos preparar espiritualmente para enfrentar tempos difíceis? Como podemos compartilhar essa mensagem de advertência e esperança com aqueles ao nosso redor? No próximo bloco, exploraremos os sinais celestiais e o glorioso retorno de Jesus Cristo. Prepare-se para descobertas surpreendentes que iluminarão sua compreensão dos eventos finais e renovarão sua esperança no retorno de nosso Salvador. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nos blocos anteriores, exploramos os sinais terrenos e a grande tribulação profetizada por Jesus. Agora, chegamos a uma parte verdadeiramente impressionante de Mateus 24, os sinais celestiais e o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos examinar as palavras de Jesus nos versículos 23 a 31. Então, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se lhes disserem, ele está no deserto, não saiam, ou ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres,
Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Elas verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 23 a 31. Vamos analisar estes versículos e sua relevância para os dias atuais. Falsos cristos e falsos profetas, versículos 23 a 26. Jesus reitera seu aviso sobre enganadores, enfatizando que realizarão grandes sinais e maravilhas. Isso nos lembra que nem todo evento sobrenatural é necessariamente de Deus. O apóstolo Paulo também adverte, em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 10, sobre o iníquo que virá com todo o poder, sinais e maravilhas enganadoras. Na era atual da tecnologia e mídia social, vemos uma proliferação de figuras carismáticas clamando ter revelações especiais ou poderes divinos. O Dr. Michael Youssef, em seu livro End Times and the Secret of the Mahdi, alerta sobre o perigo de sermos enganados por sinais impressionantes que não estão alinhados com a palavra de Deus. A natureza visível e inconfundível da volta de Cristo, versículos 27 a 28. Jesus compara sua volta a um relâmpago, súbito, brilhante e visível a todos. Isso contradiz qualquer ideia de um retorno secreto ou localizado. O Dr. John MacArthur, em seu comentário sobre Mateus, enfatiza que o retorno de Cristo será um evento cósmico, impossível de ser ignorado ou mal interpretado. Sinais celestiais, versículo 29. Jesus descreve eventos cósmicos dramáticos que precederão sua volta: o escurecimento do sol e da lua, a queda das estrelas e o abalo dos poderes celestes. Muitos estudiosos, como o Dr. Mark Hitchcock, em seu livro The End, interpretam isso como eventos literais que ocorrerão nos céus. Curiosamente, a ciência moderna nos dá uma compreensão mais profunda de como tais eventos poderiam ocorrer. Fenômenos como supernovas, impactos de asteroides ou até mesmo guerra nuclear poderiam potencialmente causar efeitos semelhantes aos descritos por Jesus. O sinal do Filho do Homem e seu retorno glorioso, versículos 30 e 31. Jesus descreve sua volta como um evento visível e glorioso, acompanhado por lamentação universal, possivelmente arrependimento tardio, e a reunião dos eleitos pelos anjos. O Dr. David Jeremiah, em The Book of Signs, sugere que o sinal do Filho do Homem poderia ser a própria pessoa de Jesus aparecendo nos céus, visível a toda a humanidade. Aplicação para nossos dias. Discernimento. Em uma era de desinformação e engano espiritual, somos chamados a exercer discernimento. Como diz 1 João 4:1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esperança. A certeza do retorno de Cristo deve nos encher de esperança. Como Paulo escreveu em Tito 2:13, devemos viver aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Preparação. A natureza súbita e inconfundível do retorno de Cristo nos lembra da importância de estarmos sempre preparados espiritualmente. Como Jesus adverte em Mateus 24:44, por isso também vocês precisam estar preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Evangelismo.
A realidade do julgamento vindouro deve nos motivar a compartilhar o Evangelho com urgência. Como Pedro exorta em 2 Pedro 3:9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Queridos irmãos, ao contemplarmos estes sinais celestiais e a promessa do retorno de Cristo, não podemos deixar de sentir um profundo senso de reverência e expectativa. Estas não são meras previsões, mas promessas do próprio Filho de Deus. Como a certeza do retorno de Cristo influencia suas decisões e prioridades diárias? De que maneiras práticas podemos nos manter vigilantes e preparados para o retorno do Senhor? Como podemos equilibrar a urgência de viver à luz do retorno iminente de Cristo com a responsabilidade de planejar e viver nossas vidas terrenas? No próximo bloco, exploraremos a parábola da figueira e a exortação de Jesus à vigilância constante. Prepare-se para descobertas que nos ajudarão a viver com propósito e expectativa enquanto aguardamos o glorioso retorno de nosso Salvador. Amados irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos de volta ao nosso estudo profundo de Mateus 24. Nos blocos anteriores, exploramos os sinais dos tempos, a grande tribulação e o glorioso retorno de Cristo. Agora, chegamos a uma parte crucial do ensinamento de Jesus, a parábola da figueira e sua exortação à vigilância constante. Vamos examinar as palavras de Jesus nos versículos 32 a 44. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também precisam estar preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 32 a 44. Vamos analisar esta passagem em detalhes. A parábola da figueira, versículos 32 a 35. Jesus usa a figueira como uma ilustração natural para ensinar sobre a proximidade de sua vinda. Assim como reconhecemos a chegada do verão pelos sinais na natureza, devemos estar atentos aos sinais dos tempos que indicam a proximidade do retorno de Cristo. O Dr. John F. Walvoord, em seu comentário sobre Mateus, sugere que a figueira pode ser uma referência específica a Israel, cuja restauração como nação em 1948 poderia ser vista como um sinal profético significativo. Jesus enfatiza a certeza de suas palavras, declarando que elas são mais duradouras que o próprio universo físico. Isso nos lembra da importância de basear nossa fé e esperança nas promessas infalíveis de Deus. A incerteza do momento exato, versículo 36. Jesus deixa claro que o momento exato de seu retorno é conhecido apenas pelo Pai.
Isso serve como um alerta contra aqueles que afirmam poder prever datas específicas para o fim dos tempos. O teólogo R.C. Sproul, em seu livro The Last Days, According to Jesus, enfatiza que esta incerteza deve nos manter em um estado de expectativa constante e preparação espiritual. A analogia com os dias de Noé, versículos 37 a 41. Jesus compara sua vinda com os dias de Noé, destacando como as pessoas estavam despreparadas, vivendo suas vidas normalmente até o momento do juízo. Isso nos lembra da natureza súbita e inesperada de seu retorno. O Dr. David Jeremiah, em The Book of Signs, ressalta que esta passagem não condena as atividades normais da vida, mas a falta de preparação espiritual e a indiferença ao chamado de Deus. O chamado à vigilância. Versículos 42 a 44. Jesus conclui esta sessão com um chamado urgente à vigilância. Ele usa a analogia de um ladrão na noite para enfatizar a necessidade de estarmos sempre preparados. Aplicação para nossos dias. Discernimento dos tempos. Somos chamados a ser como os filhos de Issacar, que sabiam discernir os tempos. 1 Crônicas 12, 32. Isso envolve estar informado sobre os eventos mundiais, mas sempre interpretando-os à luz da Escritura. Equilíbrio entre urgência e paciência. Embora devamos viver com a expectativa do retorno iminente de Cristo, também somos chamados a ocupar-nos até que Ele venha. Lucas 19, 13. Isso significa viver de maneira produtiva e fiel, cumprindo nossas responsabilidades terrenas enquanto mantemos nossa esperança celestial. Preparação contínua. A incerteza do momento exato do retorno de Cristo deve nos motivar a viver em constante estado de preparação espiritual, como escreveu o apóstolo Pedro. Vivam de tal maneira entre os pagãos que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 1 Pedro 2,12. Evangelismo urgente. A realidade do julgamento vindouro deve nos impulsionar a compartilhar o Evangelho com urgência e compaixão. Como Paulo exorta em 2 Coríntios 6:2, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Queridos irmãos, ao refletirmos sobre esta parábola e exortação de Jesus, somos desafiados a viver com propósito e expectativa. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que nosso Senhor voltará. Que essa certeza molde nossas prioridades, relacionamentos e decisões diárias. Perguntas para reflexão. Como podemos cultivar um estado de vigilância espiritual sem cair no extremo da ansiedade ou obsessão com o fim dos tempos? De que maneiras práticas podemos ocupar-nos fielmente enquanto aguardamos o retorno de Cristo? Como o chamado à vigilância de Jesus pode influenciar nossa abordagem ao evangelismo e discipulado? No próximo e último bloco, concluiremos nosso estudo de Mateus 24 com a parábola do servo fiel e infiel, e faremos uma recapitulação geral das lições aprendidas. Prepare-se para uma conclusão poderosa que nos desafiará a viver à luz da volta iminente de nosso Salvador. Amados irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos ao bloco final de nosso estudo profundo de Mateus 24. Ao longo desta jornada, exploramos as profecias de Jesus sobre os últimos dias, seu retorno glorioso e a necessidade de vigilância constante. Agora, concluiremos com uma poderosa parábola e uma recapitulação das lições cruciais deste capítulo. Vamos examinar as palavras finais de Jesus em Mateus 24, versículos 45 a 51.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o alimento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24, 45 a 51. Análise da parábola do servo, fiel e infiel. O servo fiel, versículos 45 a 47. Jesus descreve o servo ideal como fiel e prudente, cumprindo suas responsabilidades diligentemente. Este servo é recompensado com maior responsabilidade e bênçãos. O Dr. John MacArthur, em seu comentário sobre Mateus, destaca que esta parábola se aplica especialmente aos líderes da igreja, mas também a todos os crentes. Somos todos mordomos dos dons e responsabilidades que Deus nos confiou. O servo infiel, versículos 48 a 51. Em contraste, o servo mau presume que o retorno do Senhor será adiado e age de maneira egoísta e abusiva. Sua punição é severa, ilustrando a seriedade com que Deus vê a infidelidade e o abuso de autoridade. O teólogo N.T. Wright, em seu livro Jesus and the Victory of God, argumenta que esta parábola não é apenas sobre o fim dos tempos, mas sobre como vivemos agora, em antecipação ao retorno de Cristo. Aplicação para nossos dias. Fidelidade constante. Somos chamados a ser fiéis em todas as áreas de nossas vidas, não apenas quando pensamos que alguém está observando. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 4:2, o que se requer dos administradores é que cada um deles seja encontrado fiel. Responsabilidade espiritual. Cada um de nós tem uma responsabilidade perante Deus e os outros. Seja na família, na igreja ou no trabalho, devemos cumprir nossos deveres com integridade e amor. Perigo da complacência. A parábola nos adverte contra o perigo de nos tornarmos complacentes em nossa caminhada cristã. A demora aparente no retorno de Cristo não deve nos levar à negligência espiritual. Julgamento justo. A parábola lembra-nos que haverá um dia de prestação de contas, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Recapitulação de Mateus 24. Ao concluirmos nosso estudo de Mateus 24, vamos recapitular as principais lições deste capítulo profundo. Sinais dos tempos. Jesus nos deu sinais claros para discernirmos a proximidade de sua vinda, incluindo guerras, fomes, terremotos, perseguições e a propagação global do Evangelho. A grande tribulação. Um período de dificuldade sem precedentes virá sobre a terra, mas Deus protegerá e preservará seu povo fiel. O retorno glorioso de Cristo. Jesus voltará de maneira visível e inconfundível, reunindo seus eleitos de toda a terra. A necessidade de vigilância. Fomos repetidamente exortados a estar vigilantes e preparados, pois não sabemos o dia nem a hora do retorno do Senhor. Fidelidade até o fim. A parábola final nos lembra da importância de permanecermos fiéis e diligentes em nosso serviço a Deus e aos outros, independentemente das circunstâncias. Conclusão. Queridos irmãos, Mateus 24 não é apenas um capítulo profético. É um chamado à ação, um despertamento espiritual e uma fonte de esperança inabalável. Em um mundo cada vez mais caótico e incerto, as palavras de Jesus
nos oferecem uma âncora segura. Que possamos viver cada dia com a expectativa do retorno iminente de Cristo, mantendo nossas lâmpadas acesas e nossos corações preparados. Que sejamos encontrados fiéis, cumprindo a missão que Ele nos confiou de fazer discípulos de todas as nações. Lembrem-se sempre das palavras de Jesus em João 14:3. E se eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Como o estudo de Mateus 24 mudou sua perspectiva sobre os eventos atuais e o futuro? De que maneiras práticas você pode incorporar as lições de vigilância e fidelidade em sua vida diária? Como podemos, como comunidade de fé, nos apoiar mutuamente na preparação para o retorno de Cristo? Obrigado por nos acompanhar neste estudo profundo de Mateus 24. Que as palavras de Jesus continuem a ressoar em nossos corações e moldar nossas vidas enquanto aguardamos seu glorioso retorno. Se você foi abençoado por este estudo, não se esqueça de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas, deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a mensagem de esperança e preparação para o retorno de nosso Salvador. Para aprofundar ainda mais seu entendimento sobre profecias bíblicas, recomendo assistir a nossos vídeos sobre o livro de Daniel e o Apocalipse. Eles oferecem insights valiosos que complementam o que aprendemos hoje. Eles estão bem aqui na tela final. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Maranata, o hora vem, Senhor Jesus.